Oi, pessoal, você tem Polimene, sou apresentadora e curadora aqui do Geração Curto Circuito Podcast. Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja. Hoje eu estou de fone, estou com batom rosa, uma blusa de lã verde com brilhinhos, uma saia preta e tenho pequenas tatuagens nos braços. Eu tô aqui com a Priscila Miguel, seja bem-vinda, Pri. Oiê, tá? Só lembrando que ela tá também com uma maquiagem verdinha, brilhosa, toda carnavalesca. Tô cheia de brilhos. Eu sou a Pri Miguel, eu sou uma mulher branca, cabelos cacheados na altura do ombro. Eu tô de vestido preto de manga, preto com bolinhas brancas. Tô de brinco, mas não tá dando pra ver, tô de fone. Alguns anéis nos dedos anelares e do meio. E é isso. É isso. E batom vermelho pra dar, né? Um destaque. Na roupa preta com bolinhas. E dá uma carinha de saúde pra gente, né? Bom, seja bem-vinda em todos os sentidos, porque a Pri basicamente acabou de chegar dos Estados Unidos, em que ela passou uma temporada lá, chiquérrima. Sim, foi uma baita experiência. Eu fui ver minha mãe. Eu sou de Conselheiro Pena, uma região que é conhecida por causa de Valadares, ou Valadores, que muita gente vai para lá, e minha mãe é uma dessas pessoas. E aí eu aproveitei que eu consegui o visto e fui passar lá alguns meses com ela, que era o máximo que eu poderia ficar, né? Uhum. É um visto de 10 anos, mas você tem um limite de estadia. E aí eu cheguei no dia 10 de setembro, meu limite de estadia era no dia 9 de março e eu voltei no dia 3. Meu Deus, isso até... Aproveitou. Oh. E hoje, gente, a gente vai falar sobre o GPS da economia criativa, em que a Pri foi redatora e pesquisadora. Isso mesmo. Só para contextualizar, né? Mas de onde surgiu o GPS? Sabe que eu não lembro se eu já te perguntei isso. Tipo, qual a ideia de um GPS? Não sei se tem a ver com o guia das profissões, de onde que... O guia do estudante. Então, para contextualizar quem está assistindo ou ouvindo aqui ao podcast, o Geração Curto Circuito tem vários subprodutos. Então, a gente tem o podcast, que vocês estão aqui ouvindo. A gente tem os talks, que são os bate-papos presenciais sobre profissões, que a gente já foi para todas as regiões do Brasil, do Brasil. E agora... Daqui a pouco no mundo. Quem sabe, né? Em Portugal vai ser mais fácil. E agora a gente está com um novo produto, que é o GPS da Economia Criativa, que é um guia de profissões da economia criativa, em que a gente tem 80 profissões para apresentar para os jovens. E surgiu porque o Geração Curto Circuito surgiu por um projeto chamado Profissões da Economia Criativa. Lembro. Em que o Léo e eu, que é o meu sócio, a gente tinha um canal no YouTube, que era o Cult Cultura, tal, que a gente falava sobre cultura, e a gente tinha um público que era muito fiel e era quem estava prestando o Enem. Então, a gente fez muitos vídeos sobre possíveis temas de redação do Enem, e eram vídeos que eram muito acessados, tal, só que a gente chegou um momento que a gente falou, nossa, a gente não é pedagogo, não é educador. E se a gente fizesse algo que estivesse relacionado à nossa profissão, ao que a gente faz, e também gere interesse para esse público? E a gente pensou, uma galera que está prestando Enem vai fazer faculdade. E é uma época que é muito difícil escolher o que fazer na faculdade, né? Exatamente. E vou ganhar dinheiro, né? Vou fazer o que eu amo, na minha época era difícil, e aí eu descobri que continua sendo muito difícil, principalmente porque não existe mais o guia do estudante. Sério? Se bem que eu não tive acesso ao guia do estudante, você teve? Super. Nossa, eu li de cabo a rabo. Olha. Uhum. Muito. Era um guia que tinha várias profissões, e eles tinham também um guia de atualidades, que era para a gente estudar para o vestibular. Então, nossa, era ótimo. Agora, sim, tem o site. Uhum. Mas não tem mais, pelo menos os jovens com quem eu falei, eles falaram que não tem conhecimento desse guia com as profissões. E eu acho que não é algo tão popular quanto era na época, já que não tinha tanta internet, coisa verdade, disponível. E aí eu conversei também com uma galera, eu perguntei, onde vocês descobrem as profissões? Eles falaram, não tem nenhum site assim, tipo, é o Google mesmo, sabe? Então, é TikTok, não tem nada que concentre isso.
E como geração é para falar sobre trabalho, sobre gerações e sobre futuro, trabalho tem esse recorte de profissões. E desde o começo a gente já tinha pensado em lançar um guia assim, só que eu acho que a gente precisava também de uma experiência em conversar com os jovens, em conversar com os profissionais, tanto presencialmente quanto online. E aí depois porque acho que o primeiro episódio da websérie Profissões da Economia Criativa, né, que era antes do Geração, foi em 2019. E aí demorou 5 anos pra gente conseguir lançar o GPS. No meio. Com uma pandemia no meio. Que mudou, nossa, surrealmente. muita coisa. Até a pandemia, o que salvou a gente foi que a gente tinha conseguido um edital do PROAC, né, do Governo do Estado de São Paulo, para fazer a 3ª temporada da websérie. Então, a gente tinha o que fazer, pelo menos na pandemia, e tinha uma graninha lá. Então, o Profissões acompanhou a gente nesse processo da pandemia também. E aí, em 2023, foi lançado um edital da Lei Paulo Gustavo. Como que funciona o edital? Eu já ia perguntar, porque, você tem um projeto e qualquer edital funciona para um guia, por exemplo, ou para um podcast? Pois é, não. Você tem que adaptar? Porque, aliás, assim, né, esse guia ele vai ser distribuído em escolas públicas. Olha. E muita gente pergunta, quando eu fui entrar em contato, né, para oferecer os guias, a pessoa fala, a gente tem que pagar alguma coisa? Aí eu falo, não. Daí a pessoa fica, por quê, né? Porque vocês estão dando de graça, aí vocês são legais? Não, é porque pra gente conseguir uma verba, realmente, porque não é barato, né? A gente conseguir, principalmente, imprimir, aí tem todos os profissionais. Pra gente conseguir uma verba, existem várias possibilidades. Uma das possibilidades é por meio de um edital público. E, no caso, a Secretaria de Cultura, Indústrias e Economia Criativa do Estado de São Paulo lança alguns editais e tinha um edital de publicação. E eu até anotei aqui que foi o... Foi da Lei Paulo Gustavo, né? Isso mesmo. Então, é um projeto aprovado pelo edital da LPG, que é a Lei Paulo Gustavo, 17/2023, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com realização da Lei Paulo Gustavo e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Porque como funcionou? O Ministério da Cultura tinha uma grana, daí ele criou essa Lei Paulo Gustavo e direcionou uma verba para os estados. Aí cada estado lançou os editais. Aqui no estado de São Paulo, eles lançaram um edital de publicações. E a gente já tinha essa ideia e a gente colocou lá esse edital e esse projeto para fazer um guia de profissões. E mesmo sendo um edital para publicações, existem alguns parâmetros, né, que vocês precisam atender com o edital. Sim. Por exemplo, isso de distribuir nas escolas. Não é um parâmetro que está nesse edital. A gente colocou porque a gente acha justo, né? Já que é uma verba pública, é mais justo a gente entregar para escolas públicas do que para escolas particulares. A gente até tinha uma porcentagem que a gente poderia entregar para escolas particulares, mas as escolas públicas super se interessaram, então foi justo a gente entregar para escolas públicas. Mas um dos parâmetros, por exemplo, é a acessibilidade. Então, esse guia vai ter a versão acessível com Libras. Então, é para as pessoas, né, com deficiência auditiva poderem ter acesso a essas 80 profissões. Legal. E aí, a gente criou o GPS. Assim, a ideia é, vamos criar um guia de profissões. A gente começou, nossa, né? Mas qual vai ser o nome e tal? Aí a gente teve essa sacada de fazer um acrônimo de GPS, que é para orientar, e é um guia de profissões selecionadas da economia criativa, porque tem muitas profissões, e a gente teve que selecionar algumas. Aí vem outra dúvida. Vão ter outros guias, por exemplo, um guia direcionado, sei lá, para o povo de engenharia? Não sei. Estamos abertos para receber propostas. E aí, justamente, propostas. Mas não dá para depender só de edital, já que é uma iniciativa muito relevante, porque, né, formação de profissionais para o futuro, e isso alavanca a economia. Super.
privados também, empresas privadas também podem... A gente já tem esse projeto. Então, a primeira edição é da Economia Criativa, por quê? Porque é da Secretaria de Cultura, né? Indústria e Economia Criativa. E então a gente fez focado nisso. Mas se tiver alguma faculdade de exatas que queira lançar um guia, fala com a gente faz esse processo de pesquisa, curadoria e formatação de todo o guia. Então, a gente está numa fase de captação de patrocínio por meio de lei, que é diferente de edital. Então, a gente tem os talks, que a gente vai presencialmente, geralmente em escolas. Estou eu aqui a Nazaré com as continhas. Lei é diferente de edital. Lei é diferente de edital. O edital, a gente coloca o projeto e recebe do governo o valor. Na lei, a gente coloca o projeto, a gente recebe do governo uma autorização para ir nas empresas buscar esse patrocínio. E as empresas têm um desconto em determinado imposto por investir em algum projeto. Então, a gente tem o Geração Curto-Circuito Talks, que é a circulação. E dentro desses talks, a gente vai distribuir os guias. Então, vai ser uma segunda edição. Só reforça aí essa parte de desconto nos impostos. Não é que ela está dando dinheiro à toa, não. Tem um benefício, né? Tem um benefício, exatamente. A empresa não está tirando da verba de marketing dela. Ela está deduzindo do imposto de renda algo que... Ou do ICMS, né, no caso do PROAC, algo que ela pagaria para o governo, em vez de pagar para o governo, ela investe diretamente num projeto que tem a marca divulgada também, né? Sim, então um branding fortíssimo. Sim. E ali está colaborando em um projeto que vai trazer um desdobramento financeiro também para a população. Isso, Então, se tiver alguma empresa interessada em patrocinar um projeto de circulação que dentro tem o GPS, fala com a gente. E aí, por exemplo, dependendo da empresa, a gente pode fazer uma reimpressão dessas mesmas 80 profissões, ou a gente pode fazer uma segunda edição com outras profissões. Conta como foi o seu processo de pesquisa a partir, sei lá, do convite que eu fiz para você. Você imaginava que o seu trabalho seria como foi? Você imaginava que fosse mais fácil? Com certeza mais fácil, porque na teoria tudo é muito mais simples. Só que a gente tem um trabalho, uma forma de trabalhar que torna o nosso processo, sim, mais desafiador, porém passa uma segurança maior para o que a gente está entregando. Então, não é só lá e colocar aqui, profissão A, B, C, D. Não, para cada profissão daquela, houve um estudo, houve uma pesquisa, a gente conversou entre a gente para poder... eu fui lá, fiz uma listagem inicial ali, dentro do que a gente já tinha conversado, aí definimos, aí depois a gente precisou fazer uma alteração, que eu não recordo agora o porquê. Aí, com aquela lista pronta, aí eu vou pesquisar o que exatamente são, porque como redatora e como uma pessoa que está inserida na comunicação, eu tenho alguns conhecimentos, mas tudo que você vai produzir, especialmente sobre escrita, você precisa ter embasamento teórico. Então, você vai ali pesquisar. Tem profissões que é mais fácil, por exemplo, para a gente colocar um referencial lá. O Michel. O Michel, vou falar sobre esse tipo de iniciativa, um gestor de projetos, por exemplo, que entra no que ele faz. Beleza, ele é uma pessoa que tem uma relevância no mercado, que conhece, mas vão ter outras profissões, entrando, por exemplo, na coisa do estudo de biologia e química e não sei o quê. Nossa. Que, tipo, é um lado mais científico que não está tão... próximo. Não é nem acessível, né? Mas que não conta tanto com essa divulgação quanto a gente tem nas artes, por exemplo. Sim. Então, para eu falar de um roteirista, para eu falar de um dramaturgo, é mais fácil encontrar alguém, até para você validar que essa pessoa é isso, que ela tem um repertório, é mais fácil. Agora, se eu vou falar, por exemplo, dentro mesmo das artes e do cinema, se eu vou falar de um montador,
Se eu vou falar de alguém que faz algo mais técnico, é difícil eu encontrar o nome dessa pessoa com tanta facilidade nas mídias. Então, aí eu parto para onde? LinkedIn e procuro pelas profissões. Um processo criativo de pesquisa. E aí, dentro disso, eu e a Thaís, a gente ia lá para validar. Tipo, eu fazia, ela também depois ia lá para validar, conferir o que a gente... nesse caso aqui, talvez seja melhor a gente colocar a empresa como referencial. A gente tinha uma que era... Eu não lembro agora se era... Não era VR, que era realidade aumentada. Pode ser. Sei. Aí, tipo, às vezes não é a pessoa necessariamente que tem os holofotes para ela, mas ela já trabalhou numa empresa, e aquela empresa é uma referência no mercado. Então, é melhor colocar a empresa, porque fica mais fácil de você chegar até a empresa, e aí dentro da empresa ali, né, você conseguir falar com pessoas que estão atuando naquela área. Porque a descrição das 80 profissões não é só uma explicação. Não. A gente colocou a referência também, então essa parte foi até um pouco mais difícil, né? Encontrar. Porque é isso. Para as profissões que são mais populares, até para você falar da pessoa, o desafio fica em reduzir o que você vai falar. Para quem você não conhece, e você não tem conhecimento também do que é aquela profissão, aí vai demandar um pouco mais de pesquisa. E até falando, né, a gente tá num... Engraçado que até outro dia a gente não tinha um chat GPT da vida. Hoje a gente já tem. E aí você utiliza essas ferramentas para te ajudar em alguns processos, mas também não dá para confiar. Não. E aí você volta, você fica, né, trocando de aba, e vai ali, vai aqui. Aí, às vezes, de uma pessoa, de uma empresa, você chega em outra. Então, eu acho que é isso que tornou mais desafiador o projeto. O que é algo, assim... você pensa, torna o processo mais longo também. Mas é também o que... Agora, nossa, todo aquele trabalho você vê materializado, né, aqui. Sim. E você ter não só orgulho, mas ter tranquilidade e falar, eu participei. Exato. É meu nome que está aqui. Chancelar isso. Tanto que hoje mesmo eu estava falando sobre ele. Porque eu tive uma reunião com um cliente. Eu estava na agência, mas aí essa reunião era de um projeto freela. E aí ele falou, é semana corrida, não sei o que, ele está no sul. Aí ele por aí, eu falei, também corrida, mas graças a Deus está ótimo, porque são por bons motivos. E aí estou aqui na agência, precisei vir presencial hoje, ainda tem uma gravação de um podcast. Aí ele, sobre o que é e tal. Aí eu falei, aquele guia que eu comentei com você. Então, é isso, assim, né? E no caso dele, é uma ONG que também trabalha com lei de incentivo e tal. Então, é legal quando você vai conectando. Então, ter também essa facilidade em falar dos seus projetos depois, é uma forma também, já fica aí uma dica para quem está nesse momento das decisões, nas abordagens, porque a gente deixou referencial, mas você vai encontrar outras pessoas. E é isso, quando você compartilha com quem você está tendo contato, isso acaba se transformando em ponte para você chegar a outras pessoas, para você ter ajuda, porque às vezes se você não compartilha, a pessoa não vai saber. E tem que jogar para o universo. Jogar para o universo. Então, por exemplo, com esse projeto da ONG, para uma próxima edição do Profissões, pode ter, não sei, alguém que trabalha com uma ONG gerenciando projetos de ONG. Sei lá, são tantas carreiras, tantas possibilidades. Muitas. Aí, não, muito legal uma coisa que eu lembrei agora. Eles vão ter uma formação de ecogastronomia. Gente, aí ó. Tá vendo? Maravilhoso. Dentro de gastronomia, você está nichando para um outro público. Demais. Então, você já amplia ali a questão das profissões também de tipo, não vou só cozinhar ou vou ser um gastrônomo. Eu vou ser especializado em ecogastronomia. Já é um diferencial. E aí, por isso que eu tenho uma dúvida. Com tantas profissões possíveis, a parte da pesquisa, porque quando eu passei para a Pri, a nossa ideia, o nosso objetivo, como funciona, né? Para quem não sabe o que é economia criativa,
A economia criativa tem 4 áreas, que é consumo, cultura, mídias e tecnologia. Dentro dessas 4 áreas, tem os 13 segmentos. Aí eu falei, ó, Pri, pelo menos um de cada segmento é legal. Então, foi isso que eu passei para a Pri. Aí ela fez uma pesquisa com várias profissões e a partir dessa pesquisa a gente fez a curadoria das 80. Além disso, tinha também o fato das profissões que eram para manter o patrimônio. Ah, tinha da salvaguarda do patrimônio, Isso. Que era um item do edital. Que a gente precisava ter algo relacionado à salvaguarda do patrimônio lá. Ainda tinha esses detalhes. Como você fez essa pesquisa macro, sabe? Então, dentro do que eu já conhecia do meu histórico, tanto transitando pelo lado do cinema, com relação à tecnologia, então eu já trabalhei em empresa de suporte de TI, telefonia em nuvem, essas coisas. Então, ali eu já tinha algumas noções. Era um repertório pessoal. Era um repertório pessoal. Entendi. Enquanto redator, trabalhando com comunicação de modo geral, tudo que a gente vive, em algum momento, vai contribuir. Super. É aquela velha máxima que provavelmente você já ouviu na sua família. Conhecimento não se perde. Então, estude. Sim. Então, estudar. Olha, E tudo que você vivencia na sua carreira, mesmo quando você passa por uma transição de carreira, por exemplo, você consegue aplicar. Então, uma das profissões que a gente teve lá era relacionada à segurança da informação. Sim. Então, nessa empresa que eu trabalhei, além da parte do TI ali, do suporte, da telefonia em nuvem, tinha também o lado da segurança da informação. Então, com clientes que a gente dava treinamento para a equipe deles. Porque, assim, por exemplo, com relação à segurança da informação, você tem várias camadas para proteger ali todo o sistema, tudo que você utiliza, mesmo usando em nuvem, não é um servidor próprio, por exemplo. Mas dentro disso, você precisa proteger as senhas que você vai utilizar, você precisa proteger a rede, tanto na firewall. E aí, quando você vai para o outro lado de compliance e de outras questões mais burocráticas, aí vem uma LGPD, aí já vai a questão do direito também. Então, tudo isso foi me formando ali num lado que não sou especialista no assunto, mas eu ouvi muita coisa. A gente tinha os eventos também, então, os eventos voltados para o mercado de TI, então, todos os profissionais que a gente levava para poder discorrer sobre todos os detalhes da área, melhorias, o que tinha de novidade. Então, tudo isso me deu esse olhar para, conseguir escrever a respeito, não sendo uma especialista, mas tendo esse repertório para também entender, igual eu falei do uso das ferramentas de inteligência artificial. Se você coloca lá, ela faz um trabalho que eu gosto muito, que eu chego lá, eu detalho tudo o que eu preciso e peço ajuda para organizar aquilo, organizar as ideias. Às vezes eu estou com dificuldade em encontrar uma palavra ou formar uma frase que vá conseguir passar aquilo que eu quero, mas não vai ficar repetitivo. Então, aí eu coloco lá. Só que, entendi. Se você não tem isso do double check, e se você não tem esse repertório para poder, e só vai pegando o que a ferramenta te deu, mesmo num Google normal, é tipo pegar o que você recebeu no WhatsApp ou o que você viu lá no Instagram e sair compartilhando. Nossa, erro. Você corre o risco de estar divulgando algo que não é news, exatamente. real. Então, o meu processo era muito isso. Eu ia para as ferramentas, ia para o Google, ia para o Instagram, ia para o LinkedIn, aí voltava no GPT, no Gemini, porque também é isso. As diferentes ferramentas, elas te oferecem diferentes perspectivas. E tem alguma que você prefere? Eu tenho usado mais o Gemini do Google. Olha! Até agora, lá na agência, que eu comecei na agência agora, eles têm um agregador de inteligências artificiais. Uau! Chama Adata, se eu não me engano. E aí eles têm uma própria inteligência, que é o One alguma coisa, que ela pega dentro de todas as ferramentas. Então tem lá o Gemini, o GPT, aquela Deep alguma coisa. E aí você fala o que você precisa para essa inteligência do Adata e ele vai te sugerir qual a melhor inteligência artificial para te ajudar nisso que você precisa. Gente, que demais! Então, isso tudo, né? Hoje, eu sei que existe isso. Então, é mais uma camada de repertório
para quando eu vou escrever e tal. Entendi. Mas é isso, eu preciso sempre estar validando. Uhum. Então, o meu processo é muito isso. De um lado, a planilha com a lista do que a gente definiu. Do outro, uma planilha com materiais, por exemplo, com link e tal. Ou com um pequeno... a gente ainda teve esse processo, né? Antes de partir efetivamente para escrever o guia ali no... Eu uso o Google para tudo, né? Então, não foi no Word, foi lá no Google sim, Docs. No Docs. Então, a gente teve a segunda planilha, que era desdobrar essas carreiras que tinham sido, essas profissões que tinham sido definidas como as 80 que a gente ia fazer, um pequeno descritivo. Tá. E aí, a partir desse pequeno descritivo, eu fui desdobrar depois para o Docs. E aí, colocando... Primeiro, um descritivo que desse um parâmetro do que é. Então, muitas vezes, é difícil também você detalhar o que é aquela carreira, o que é aquela profissão. Sim. Porque, às vezes, dentro dessa carreira aqui, dessa profissão, você faz tantas coisas. E aí, verdade. você tem que refinar para poder passar a essência daquilo. Porque a gente também tinha que respeitar o tamanho, né? Quantos caracteres, quantas... Tinha um número máximo de páginas. Então, além dessas 80 profissões, a gente tinha texto seu no início lá, tinha um texto sobre essa questão dos segmentos e das grandes áreas, que até hoje eu fico, meu Deus, eu tinha que escrever lá. Peraí, é isso? Não, é aquilo. Então, é muito um processo que ele não é linear. Tá. Então, por exemplo, você... definiu a partir do seu repertório. Mas, e as profissões que são super diferentes? Sei lá, por exemplo, deixa eu ver aqui alguma. Acho que principalmente da área de tecnologia, sim. Deixa eu ver aqui. Sei lá, engenheiro de som, por exemplo. Foi por operador de boom. Foi algo seu? Um pouco. Tá. Assim, eu peguei Especialista em biomateriais. Essa daí que eu... Essa era uma das que é difícil você encontrar alguém... Tá? Não, como você chegou nessa profissão? Que eu nem sabia que existia. Pesquisando dentro das grandes áreas aí. Tá. Google. Ah, legal. E consultando os programas anteriores de vocês, dos profissionais que vocês já tinham falado. Ah, legal. E aí, às vezes, de um pulava para outro, né? Porque dentro daquele ali, aí ele trazia uma referência. Por isso que eu digo que não é um processo linear e que vai depender do que eu encontro na pesquisa. Maravilhoso. Para poder desdobrar, para garantir que o que a gente está passando ali é realmente dentro do possível, né? Tá. Do que você consegue transmitir. Porque eu nunca vou conseguir falar como alguém que trabalha na área. Sim, exatamente. Do vocabulário e tal. Esse era um outro desafio também. Mas acho que esse é até um diferencial, porque se a gente colocasse termos muito técnicos, como o público é um público jovem, está começando na carreira, não vai entender, né? E esse era um outro desafio. Como que a gente vai falar com o público que a gente está pretendendo atingir. Porque a gente ficava muito, vamos colocar gíria, mas aí ficava meio forçado, né? E aí você acaba, né? Eu sou mineira, mas vivendo aqui em São Paulo há 10 anos. Eu estou nos 36, tenho uma sobrinha de 12 que eu fui consultar, falei com a Thaís, vou falar com a Yasmin. Isso. Mas assim, às vezes não é nem tanto só sobre gírias, mas sobre abreviações e sobre cultura de cada lugar. A gente tem um país que é gigantesco. Então, às vezes a gente consegue, dentro da comunicação, mesmo com as mídias sociais, que acaba de uma forma, né, de massa, assim, distribuição de massa, é fácil você encontrar ressonância de uma gíria aqui de São Paulo lá no interior do Amazonas. Ok. Mas vai ter coisa do Amazonas que não vai chegar aqui para São Paulo. Super. E aí, se a gente usar isso... Do Amazonas para poder comunicar com o de lá e o daqui. Então, assim, às vezes não é também só sobre as gírias, mas transformar isso num conteúdo que ele vai conseguir se comunicar com as diferentes gerações, independente da forma dela de falar no agora. Sim. Então... E aí a Pri comentou dos outros conteúdos além das 80 profissões. Então, o guia começa com um texto meu sobre como escolher uma profissão. E isso tem muito a ver com autoconhecimento. Então, são umas 3 páginas, de um jeito bem informal, para dar um start
para o jovem começar a pensar que ele tem essa possibilidade de escolher. E não que ele precisa se adaptar a alguma profissão, né? O ideal é que você possa escolher uma profissão. Sim. E se você não puder escolher agora, deixa ali de lado para que, sei lá, de repente daqui a 5 anos você consiga fazer algo que você goste, né? Até porque é isso, para muitos... Ah, esse é um outro detalhe. No guia, a gente também dá uma referência dos possíveis cursos para você atuar naquela profissão. É verdade. Então, por exemplo, para detalhe. um operador de boom, ele pode fazer cinema e acabar indo para boom. Boom é um microfone para você fazer a captação. Para não aparecer o microfone. E para geralmente se faz do ambiente, assim, como um todo. Não é um microfone direcional como esse que a gente está utilizando. Eu sei isso porque eu já fiz um curso de cinema. Uma coisa que eu tive contato. Ou a pessoa pode fazer algum curso só disso, né? Provavelmente. Só técnico. Então, ela pode ir para um curso técnico, ela pode ir para um curso livre. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, com um guia, mostrar não só as possibilidades de profissão, mas qual a trilha que essa pessoa vai percorrer. Sim. Então, mesmo com curto-circuito, dentro do que a gente tem dos eventos, dos talks, do guia, dos podcasts, ela consegue ampliar através do que ela vê dos convidados. Aí, daquele convidado, ela vai fazer o mesmo processo que eu fiz para montar o guia, que é chegar em outras pessoas, chegar em empresas, chegar em outras funções dentro daquela carreira. Porque você pode ser um bioquímico e atuar com um negócio muito específico que está atrelado, não sei, a palma que é produzida lá no interior do Nordeste. É verdade. Eu lembro de, durante as pesquisas, ver... E depois, acho que até mandei recentemente para você, de um casal que começou a produzir uns tijolos que era de alguma coisa relacionada ao açaí. Não lembro. E eles começaram a produzir primeiro para eles, para construir a casa deles, e depois acabaram nem construindo de início. E começaram para um nicho de tijolos para montar churrasqueira. Ah, que ótimo. Então, assim, são coisas que às vezes você vê nas mídias. Cara, muito legal isso, né? E você vai linkando com outras possibilidades. Não, repertório é algo muito importante. Por isso que eu defendo tanto a internet. Que o pessoal fala, a internet é ruim. Depende de como você usa. Porque pra gente não acumular, mas pra gente reunir repertório, é um lugar maravilhoso, a internet. Sim. Porque como você ia descobrir desse casal? Só se você lesse especificamente uma matéria que ia ser publicada num jornal específico naquela cidade que talvez você não fosse ter acesso, né? Até uma curiosidade sobre isso. Esse post eu vi, eu não lembro qual é o perfil da pessoa que eu vi no meu Explorar. O Explorar é aquela aba onde pessoas em comum com você, ou pessoas relacionadas ao assuntos também, né, que você está interagindo, aí vão aparecer outros ali relacionados. E aí eu vi nessa aba, essa pessoa ela faz tipo uma newsletter, só que slide só com recortes assim dos temas. E aí é a Clara Fagundes? Eu não lembro. Eu sei que eu mandei para você já o link. Aí eu falei, você falou assim, é a segunda pessoa que me manda algo dela. E ela fala, se você quiser alguma coisa, você me pede o link. Eu falei, nossa, mas o trabalho de ir lá pedir o link. Eu fui lá com o recorte que tinha dela, a informação dela. Eu fui no Google pesquisar e caçar algumas matérias que falavam sobre aquilo. Então, isso reflete muito. Porque é um trabalho para ela, né? Porque imagina receber, sei lá, 200 mensagens. Sim, mas aí a perspectiva dessa estratégia nas mídias é o quê? É você ter engajamento ali. As pessoas estão te mandando mensagem, você está interagindo, seu conteúdo vai chegar mais para ela. Preço inbox. Preço inbox. Nunca faça isso. Não é? Então, Aí, além das 80 profissões, a gente tem esse texto. E aí, depois a gente tem um texto explicando o que é economia criativa. E aí, a gente fala sobre todo o histórico. Que a economia criativa é um setor muito novo, se for comparado a outros setores da economia, né? Então, a gente conta tudo, desde a Inglaterra, passando por Austrália, e dando o contexto Brasil também, né? Sim. Eu lembro que, na época, Thaís agora é carioca, no Rio de Janeiro, mas a Firjan,
que é Ai, lá do Nossa, eu tenho Rio. frequentado super a Firjan. É maravilhosa. Pois é uma das grandes fontes. E aí, nesse sentido também, a Thaís, enquanto pessoa ali co-idealizadora do projeto e que estava na editoria, ela me passou todas as fontes confiáveis sobre o assunto para eu pesquisar e trazer, porque a gente também precisa de dados. Sim. Não é só a parte, tipo, descritiva e pessoas. Não. Como é que a economia criativa está movimentando os mercados? Exato. Quanto é que é investido e quanto que a gente tem de retorno? Por que está ampliando de alguma forma, carreiras na tecnologia? Mas tecnologia não é só o cara do TI que dá o suporte, não é só o cara da segurança da informação, não é só o cara, não sei, que está lá da telefonia em nuvem ou o que trabalha com mídias sociais. O quanto também tem essa intersecção de ferramentas. Eu lembro quando eu trabalhava nessa empresa, eu falava, não sei o que, tecnologia. Eu falei, mas todo mundo trabalha em tecnologia. Eu uso o celular, eu uso o computador. Todo mundo trabalha. Cara, eu lembro que uma vez na pós-graduação, que eu fiz pós em gestão da comunicação, e uma vez uma professora falou da importância, por exemplo, dos engenheiros na comunicação. Porque, por exemplo, não teria as redes de telefonia, as estruturas que a gente tem para poder o sinal chegar. Exato. E aí, se der algum problema de delay, olha como afeta a comunicação, esse ruído, sabe? Às vezes, não, vou falar alguma coisa, aí a pessoa fala, não, pera. Então, é muito importante também os engenheiros estarem integrados aos comunicadores. É isso, tem essa intersecção, né? Tem, sempre tem. Isso, lembrando até a coisa da ONG aqui, né? A gente não é uma coisa e a natureza é outra. A gente faz parte da natureza. Ai, muito! Eu tô super na vibe Ailton Krenak. E ele fala muito disso. Sim. Que assim, eu vou preservar a natureza porque a natureza é importante. Gente, não é a natureza importante. Nós somos a natureza. Sim. A gente está integrado. Sim. E dentro disso, né, você falou, você fez gestão da comunicação. Eu fiz gestão da comunicação integrada. Olha. E na época, era um título, tá ok. Mas cada vez que eu lembro do título, eu penso o quanto é isso, sobre essa integração. Super. É porque o meu tinha um subtítulo que era Políticas, Educação e Cultura. Eu sei que a que eu fiz lá no Senac, acho que até mudou para comunicação digital, mídias sociais. Não sei. Eu lembro que fizeram algum ajuste. Porque precisa também, né? Às vezes eles... Até porque a nossa, ela começou em março de 2019. Ou seja, eu tive 3 aulas. Não. Era aos sábados. 3 aulas presenciais. Não, março de 2020, provavelmente. É 2020, isso. Aí ela começou e aí veio a pandemia. Então, um negócio que era para ser presencial na sala ali... Mudou tudo. Mudou tudo. Aí a gente tinha que usar a plataforma deles, do próprio Senac, que ainda, pelo que eu sei, o Blackboard. Tá. E com os professores ali. Então, a gente teve que se ajustar. E ela pegava uma parte mais estratégica e menos digital. Tá. Então, como com a pandemia, a gente passou a utilizar mais as ferramentas. Muita gente teve a possibilidade de trabalhar remotamente, que antes não tinha. Então, nesse contexto, e eu acho que também houve um desdobramento para a questão dos negócios, que num primeiro momento ali, muita gente dependeu exclusivamente do delivery para não fechar. E acabou encontrando no Instagram, Facebook, uma forma de também conseguir chegar para um outro público, também poder diversificar a sua forma de atuação. Então, atendendo a essa demanda do mercado, imagino eu, e também com os competidores, eles fizeram esses ajustes. Né? A pós que eu fiz também não existe mais, mudou para educomunicação. E aí não sei se existe mais também. Essa. Eu lembro de ter olhado depois, porque às vezes eu entrava no link para ver alguma coisa que... Tá. Que, sei lá, estava atualizando o meu LinkedIn e queria pegar alguma coisa sobre o conteúdo que tinha da época que eu escolhi. Entendi. Aí eu vi que já tinha mudado. E aí a gente explicou sobre economia criativa, depois a gente explicou sobre
as 4 áreas. Então, Isso. o que é a área de consumo, o que é a área de cultura, o que é a área de mídias, o que é a área de tecnologia. Que é E TIC. TIC. Tecnologias da informação. da informação e comunicação. Tecnologia que dentro tem tecnologia da informação e comunicação, biotecnologia. Ah, é. Que pra mim foi uma surpresa, que eu não sabia. Biotecnologia, né? E pesquisa e desenvolvimento. Aí tá É. dentro da área de tecnologia. Sim. E o que faz sentido, né? Num primeiro momento, talvez, mas depois você pensa, mas realmente, porque Então. a gente vai pra coisa de nano Aham. tecnologias e desenvolvimento, já não lembro mais, assim. Porque essa área de tecnologia, ela gera uma polêmica. Muita gente fala, mas não é dentro da economia criativa, não sei o quê. E quando eu comecei a estudar, nossa, isso foi em 2012, assim, que eu comecei a estudar a economia criativa. Era muito difícil explicar por que a tecnologia estava dentro da economia criativa. Hoje eu já tenho uma resposta que é mais fácil da pessoa entender. A tecnologia também está integrada à ciência. Aí você pensa, mas ciência tem a ver com criatividade? Cara, o cientista, para ele descobrir alguma coisa, ele primeiro tem que imaginar essa coisa. A hipótese. E aí depois ele vai fazer os estudos, os testes. Para as teses e vai chegar a alguma conclusão, vai chegar a alguma descoberta. Então, para descobrir, por exemplo, a molécula de carbono 60, que vem daí, né, vem do livro Economia Criativa, do John Hawkins, que ele explica como foi descoberta essa molécula, o pesquisador, que é o nome da editora do GPS, o pesquisador foi, na verdade, um projeto colaborativo, então os pesquisadores imaginaram isso. Tudo vem de uma ideia, gente. Isso, tudo vem de Então, uma da ideia. mesma forma que eu, para escrever, preciso de uma ideia inicial. Isso. Ou para pintar um quadro, né? Que fica mais fácil da pessoa pensar em criatividade como algo de arte. Vai precisar ter essa ideia. Uhum. Quem desenvolveu a penicilina, quem desenvolveu... Quem inventou a lâmpada, né? Tudo isso precisou da pessoa visualizar isso na cabeça. Dela criar isso primeiro, ali na cabecinha dela, e pensar, e se eu juntar isso aqui com isso aqui, o que vai dar? Exato. E aí depois a gente finaliza com Vem Conferir as Refs, que foi o que a Pri comentou, que a gente traz essas referências, né? Então, da Firjan, que, para quem é de São Paulo, a Firjan é a Fiesp do Rio de Janeiro. Só que eles fazem muita coisa relacionada à economia criativa. Tem a Casa Firjan, né? Que é a que você falou que está frequentando. Então, tem a Casa Firjan, que é como se fosse aquele prédio da Fiesp. Tal. A Casa Firjan é o centro de estudos. Um centro cultural e de estudos. E aí eu vou vou participar de uma atividade deles sobre o que falta para o Rio de Janeiro ser um polo musical. Uma coisa assim. E aí vai ser o dia inteiro de bate-papos e diálogos sobre música. Cara, isso é muito legal. E olha só, a Federação de Indústrias do Rio de Janeiro falando sobre isso. Aí, ó. Eles são muito disruptivos. uma palavra aí da tecnologia. Então, aí a gente tem esse... do Brasil, a Firjan é referência. O Itaú Cultural também, né? O Itaú Cultural, que foi uma das fontes que você me passou. E aí ONU, Unesco, né? Com todas... Que é a questão global. Aí tem todas esses aí entra dados. nas ODS. Que é Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Isso. E aí, temos aí as 96 páginas do GPS. Então, para explicar como foi toda essa produção, né? A gente teve, eu até anotei aqui o nosso processo. Que a gente teve, então, a pesquisa da Pri. Primeiro a gente teve o projeto geral, Primeiro né? veio a ideia. E até eu tô fazendo um curso lá no Rio de Janeiro também. Fazendo muitos cursos lá. Era para eu descansar, mas eu inventei um monte de curso. No Parque Lage, o curso se chama O Processo Criativo, que é com o Charles Watson. E ele é um cara que, meio assim, na última aula, ele falou sobre como foi criado o avião, assim,
sabe? Porque... Santos Dumont. O Santos Dumont, por favor, gente, não foi Irmãos Wright. E aí, o que a criação do avião tem a ver com a Fórmula 1? Enfim, é uma loucura aí. E aí ele fala disso, assim, que criatividade não é ideia. Ideia todo mundo tem. Criatividade é quando a gente produz. A aplicação dessa ideia, a execução dessa ideia. E até tem a frase da Clarice Lispector, que eu amo, que é dela mesma, porque eu li A Paixão Segundo GH, que é... Você viu a peça também, né? Foi a peça, o filme? É a peça. Eu vi. Com a Maria Fernanda Eu vi a peça que era... Ai, como que era o nome? O Baile Acima do Abismo. Balada Acima do Abismo. Que foi baseado em vários textos da Clarice Lispector, mas eu não vi o filme ainda, quero ver. Eu nem sei onde está. Eu acho que já saiu de cartaz. Tem um tempinho, né? Não está mais em cartaz, mas eu não sei onde está em streaming. Eu não achei. Não Infelizmente, acontece muito isso com os filmes nacionais, produções nacionais, ou produções que têm um perfil mais nichado, mais cultural, mais cult. Que não chega tanto. E aí tem essa frase dela que é: criar não é imaginação, é correr o risco de se ter a realidade. E é isso, né? Foi isso que o Charles falou também. Então, primeiro a gente teve essa ideia. E essa ideia perdurou por 5 anos. Aí, quando saiu o edital, a gente falou, vamos colocar essa ideia aqui em prática. E aí conseguimos o edital, conseguimos a grana, né? Porque às vezes para ter ideia precisa de dinheiro, porque vivemos um contexto capitalista. Capitalista. E aí conseguimos, muito obrigada, Secretaria da Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura. E aí fizemos esse projeto. Aí começamos a formar a equipe. Então, chamei a Pri para fazer a pesquisa, a redação. E aí, a partir da redação dela, fiz a revisão. E foram muitas trocas de e-mail, de comentários. Para quem não sabe, Google Sheet ou a Excel, você coloca comentários, menciona a pessoa. Então, é bom para fazer essas revisões. Aí, você destaca ali com as cores. Você fez muito isso também. Sim. Das cores, tipo, isso aqui vamos seguir, isso aqui a gente vai precisar ajustar. Vamos lá. E aí... E muitos áudios, né? Sempre. Nossa, de muitos WhatsApp. Minutos. Precisamos o quê? Gemini. Isso eu tava lembrando aqui. Eu falei, não vou falar, mas não tem jeito, a gente sempre fala. A gente sempre fala. Quando eu fiz meu mapa astral, e aí a astróloga Bia falando que eu sou Gêmeos, com ascendente e lua em Leão. Não sabia. Eu achava que antes era Câncer. Aí descobri que tá no limiar ali. E ela falou, o Gêmeos é o da criatividade no sentido de ter muitas ideias. Mas o Leão, ele tá muito associado à execução. Que ótimo. Meu ascendente é Capricórnio, então é execução. Então, por isso que a gente faz acontecer. E a grana, porque Capricórnio, né, vocês já viram. Daí a gente busca a grana aí onde a galera estiver disponível. E aí, assim, além do texto, a gente também tem imagens. Sim. Imagens. E tá lindo, gente. Tá lindo. Porque quem fez a diagramação foi a Dani Caetano, que ela fez toda a comunicação visual, ela fez exatamente essas ilustrações. E aí ela fez as ilustrações do guia. E aí, dentro do guia, a gente colocou alguns QR codes para o pessoal poder assistir a algumas entrevistas de profissionais relacionados àquela profissão. Sim. Né? Então, a gente teve que fazer todo esse processo também, né? Toda essa organização de buscar o link, aí colocar num programa que transforma o QR Code, aí colocar e passar para a Dani fazer também, né? E aí garantir, né, nas provas que estava funcionando o link direitinho. Nossa, revisão. Revisão é um negócio. Provavelmente vocês vão encontrar algum erro, me avisa, porque revisão é um negócio que passa. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai... O seu olhar vai se habituando àquilo ali. Sim. Então, cada vez que você passa, você vê alguma coisa e você vai tirando. Fora que tudo que tem relação com a escrita, com criar, enfim, com o que seja, quanto mais você mexe, mais você vai descobrir que pode melhorar. Que pode, na sua cabeça, essa teoria do melhorar, do aperfeiçoar. E realmente pode. Pode. Mas, até pensando também em profissões, e a gente tem muito isso no mercado de trabalho,
em algum momento você precisa entregar, colocar para o mundo. Porque Totalmente. senão isso não é sustentável. Isso tem muita relação com startup, né, também, que eles chamam Também. do porcótipo. É você colocar... Protótipo. É você colocar do jeito que tá, que é o protótipo, tipo, meio ruim, assim, o porcótipo, né? Então, é isso, a gente fazer. O tal do antes feito do que perfeito. Mas, realmente, até ontem eu fui trabalhar... O cliente que a gente está atendendo lá na agência é a Whirlpool, é a KitchenAid da Whirlpool. E uma das coisas que a gente estava falando na reunião é isso. Você tem que ponderar muito quando você está fazendo um trabalho. Você tem prazo, você tem qualidade. Ah, total. E aí, dentro do que você tem de prazo e qualidade, você vai ter alguns parâmetros. Então, por exemplo, identidade de marca. Você não vai poder colocar numa identidade que não seja da marca. Você não vai poder divulgar um preço que não seja aquilo que está lá no site. Sim. Mas, às vezes, um detalhezinho de tamanho, de não sei o quê, dá para poder ajustar numa próxima vez. Então, assim, Nossa, a gente tem que entender a mesma coisa aqui. Dentro de tudo que a gente poderia fazer, a gente fez para ser entregue a melhor qualidade. A melhor qualidade, com muito carinho. Sim. Dedicação, comprometimento, responsabilidade. Mas isso não exclui que pode ter alguma coisa lá na edição, na gráfica. Sim. Ou dentro do que a gente revisou, algum erro de digitação. Isso não é porque a gente é humano, né? Se as máquinas, eu falei aqui das inteligências artificiais. Se as máquinas erram, Quem somos nós? melhores que máquinas. Sempre. E aí, depois da diagramação que a gente fez com a Dani, que também teve alguns ajustes, a gente mandou para a gráfica. E aí, na gráfica, é uma outra etapa, porque não é apenas a Dani fez lá o PDF, colocou o arquivo de impressão, o arquivo final, fechou lá o arquivo que eles chamam, que aí, beleza, a gráfica vai imprimir. Não. A gráfica vai ver se está de acordo, se aquele preto é o preto. Ainda teve isso? Não, porque os códigos... Porque aí a gráfica fala assim, olha, esse preto não é o preto de impressão. Aí eu falei, Dani, a gráfica está falando aqui que esse preto não é o preto. Ela falou, nossa, vou ter que mudar todo o preto. Então, que tipo, tem aquele CMYK, né? Daí tem que ser... O CMYK é para impressão. Aí tem aquele outro... RGB. Que aí você já trabalha, às vezes, o digital. Então, ela tinha feito em CMYK, só que eu acho que o preto não estava com preto de impressão. Era uma coisa assim. É porque tem um código específico, né? Eu acho que sim. E aí, ela teve que mudar todo o preto lá. Aí às vezes é 0001. Isso. Aí você colocou 00. Aí teve corte, a sangria. A sangria. Sangria é importante. Porque a sangria, o que é? Assim, legalmente falando. Dentro do que você vai imprimir, você tem uma margem ali para o corte na gráfica para não comprometer o conteúdo. Isso. Daí a sangria é, por exemplo, quando tem alguma imagem que ela é contínua. Então, vocês vão ver no guia que tem uns raiozinhos assim. E ela é contínua. Se não tiver sangria, pode ser que o corte seja feito depois que terminar quer dizer, antes de terminar a sangria. Aí vai ficar com um espaçozinho. Aí, então, a sangria esse raiozinho tem que continuar. Até para essa sensação de continuidade. Exatamente. Daí teve que fazer isso. Então, assim, uma coisa que, sei lá, poderia ter sido impressa em 2 dias, aí demorou mais 3 semanas, porque daí teve o carnaval no meio. Então, a gente queria ter feito a impressão no ano passado, mas aí, com todas esses planejamentos que a gente imaginou que fosse durar menos, né? Para a gente fazer a pesquisa, para a gente fazer a redação, para a gente fazer a revisão, a gente acabou adiando para fazer esse ano. E aí a gente falou, vamos fazer então depois do carnaval, daí a gente consegue distribuir. Então foi isso. Aí ainda está na gráfica, por isso que a gente não está aqui com ele em mão. Mas a gente vai colocar nas redes sociais para vocês verem todos os guias. E aí vem, então, a parte da distribuição. Como que tá isso? Tá ótimo, galera. Todo mundo querendo. Essa é a parte que eu achei que fosse a mais difícil e foi a mais fácil, acredita? Ai, que bom. Porque, como funciona?
já que a gente tinha essa verba pública, a gente pensou, tá, então a nossa prioridade vai ser instituições públicas. Sim. Então, comecei a entrar em contato com algumas ETECs, que a gente já adora. receberam vários eventos de vocês, pessoas já a Ju mesmo, né? Isso, Foi algumas pessoas vieram. E aí comecei a entrar em contato e tal. Só que assim, são 2.000 exemplares. E aí, então, uma quantidade a gente tinha colocado para escolas, outra quantidade para bibliotecas e aí, algumas quantidades para divulgação, para imprensa e tal. Então, se alguém da imprensa quiser, temos disponíveis isso. E então, a parte das bibliotecas, o que eu fiz? LinkedIn, achei uma pessoa que é responsável pelas bibliotecas do estado de São Paulo. E aí ela me colocou em contato com uma outra pessoa que é responsável pelos programas de formação da Secretaria de Cultura do estado de São Paulo. E que aí tem a SP Escola de Teatro, aí tem a Escola de Dança, tem o Projeto Guri. E aí eles falaram, não, se você quiser me mandar uma quantidade para a gente poder direcionar para essas escolas, perfeito. Então, assim, muitos exemplares vão diretamente para essas instituições, que é maravilhoso, porque são pessoas que estão realmente já inseridas na economia criativa. Aí a gente vai entregar para a ETEC Carlos de Campos, que a gente já tinha feito um talk lá. Uhum. E depois a gente vai entregar para 3 escolas de Guarulhos, para sair um pouco da cidade de São Paulo e ir mais para as áreas periféricas. E aí são escolas públicas lá de Guarulhos. E aí, em algumas delas, a gente vai fazer um workshop só para explicar como é o guia, o que eles podem encontrar lá. Então, essa parte da distribuição a gente já agendou. Até a gráfica falou, eu acho que a gente vai atrasar a entrega. Eu falei, não vai dar não para atrasar, galera. Capricórnio. Por favor, me entrega pelo menos uma parte, né? Sim. E a gente já agendou para o começo de abril para fazer essa distribuição presencialmente, porque tem isso também, a gente poderia enviar e os professores distribuírem, mas eu acho muito importante, já que a gente fez todo esse trabalho com tanto carinho, a gente estar lá para entregar para eles, sabe? Ver que vai ser entregue também, né? Porque é simbólico, né? É simbólico e é importante realmente chegar na mão do estudante, não ficar lá encostado e alguém esquecer. E que a gente sabe que às vezes acontece, né? As escolas não têm funcionários suficientes para fazer atividades extracurriculares. Então, a gente se dispôs aí, então iremos lá para Guarulhos, iremos para o Cacá, iremos na Secretaria de Cultura para fazer essa distribuição. Então, essa parte, eu espero que a gente tenha muito sucesso. Vai ter. Vamos colocar aí também nas redes sociais. E aí, agora vem a segunda etapa, que é a acessibilidade. Sim. Que é a gente gravar, a gente, no caso eu, opa, a gente fazer a gravação, que eu fiz uma consultoria com a Camila Loyola, que é uma amiga nossa, que é fono, para que a minha locução seja a mais informal possível, para que seja como se fosse uma conversa mesmo com o jovem, explicar para ele, olha, como você pode escolher uma profissão, que ele se sinta acolhido. Sim. Porque é isso, é uma fase... É um momento delicado, né? Muito delicada. Porque eles se sentem muito cobrados, né? Foi o que você comentou no começo. Agora eu escolho algo que vai me dar dinheiro, algo que me faça feliz. E para além desse espectro, dinheiro e feliz, e dá para juntar as duas coisas, é uma coisa que não é definitiva. Isso mesmo. O quanto a gente... se tem algo que eu posso deixar aqui sobre toda a experiência com guia, repertório e vida, nada é definitivo. Então, hoje, a gente está dessa forma aqui, amanhã pode não estar. O conhecimento, a formação, a experiência que eu construí ali, eu vou transformá-la e vou aplicar de acordo com os novos interesses que eu tiver, de acordo com os cenários econômicos, sociais. A gente falou da pandemia. Muitas profissões, elas não existiam ou não tinham visibilidade antes da pandemia e hoje tem.
o delivery, tudo bem que a gente fala de subempregos, Sim. mas motoboy, hoje é um negócio muito mais no volume e a gente tem uma possibilidade maior de comprar as coisas online, e até confiança de comprar online do que a gente tinha antes. Eu lembro de quando começou o Mercado Livre, que não era como é uma plataforma Nossa, hoje. poucas pessoas pediam, é verdade. Mesmo a Amazon. Não que isso não vá acontecer, situações de igual, porque, enfim, sabemos como é. Mas é isso, de que assim como a gente está se transformando, a sociedade está se transformando, as relações, a mesma coisa é com a sua carreira. Para esse primeiro momento, tentar fazer um filtro e tudo que você puder ter para te auxiliar é importante, assim como referência, seja dentro da estrutura ali do seu círculo de convivência, seja na escola. Se você tiver oportunidade, igual tem formas, né, de você entrar no mercado antes, como jovem aprendiz e outros processos aí, até dentro das próprias escolas, né? Você fazer trabalhos de monitoria. É verdade. Você já vai descobrindo ali as suas aptidões, seus interesses, vai descobrindo também como que, e pelas mídias, a gente falou de TikTok é um bom exemplo disso a diferença dos algoritmos lá, do que vai te trazer. Então, você vai descobrindo. Você, por exemplo, veio da publicidade, trabalha com projetos culturais, tem uma formação em psicanálise. Exato, nossa. Polímata. vários. Então, eu acho que é muito isso. O guia, ele é para ser realmente esse GPS, é para te dar um norte. É para ajudar, dentro de tantas informações soltas aí, a trazer um recorte e tal. Mas dentro daquilo ali é um universo. Eu falo que São Paulo é a minha toca do coelho, que todo dia eu descubro uma toca e vou caindo. É muito Veja muito como isso. A internet, ela é isso. Você sai daqui 5 segundos, aí piscou, já passou 1 hora que você está ali. Você vai caindo de uma coisa para outra. Então, às vezes, quando você tem uma curadoria que você, né, de alguém que você confia, você consegue fazer esse recorte menor e ganhar não só tempo, mas dedicar energia para um negócio que tem uma viabilidade ou uma base um pouco maior para daí você ir para outras coisas, ao invés de você ficar correndo de um lado para o outro com a barata tonta. E era exatamente esse o objetivo, concentrar em algum lugar que os jovens possam ter essa confiança, tipo, nossa, é lá que eu vou encontrar. Então, a gente começou com a economia criativa, porque é o nosso repertório. O core. É o nosso core. E agora a gente vai ampliar para trabalho e profissões, que é um tema que eu gosto muito também, né? E até a relação, né? Eu gosto muito do Alexandre Pelais, que eu descobri até quando eu trabalhava nessa empresa, por causa de um convidado palestrante que a gente teve. Agora eu tenho acompanhado menos, mas eu acompanhava muitas coisas dele no LinkedIn e vi muito vídeo lá no YouTube. Que é isso. A relação com o trabalho, o emprego. Emprego é uma coisa, trabalho é outra. Porque nem sempre o trabalho vai te dar dinheiro. Às vezes a gente tem muito trabalho e não tem um emprego. E né? o emprego é uma coisa um pouco mais formal. E dentro também dessas relações, você ter o trabalho de cuidar da sua casa, de cuidar do seu ambiente, manter ele limpo, manter ele saudável, também é algo que vai te dar um retorno. Às vezes não vai ser financeiro. E também vai te ajudar a desenvolver habilidades, a descobrir aptidões que você vai poder utilizar no seu ambiente profissional. Então, talvez é um pouco esse olhar que a gente pode construir e que as pessoas, né, nosso público aqui, que pegar o guia, vai ter ali. De como até as profissões, a gente falou do nome das mudanças dos títulos das pós. Sim. Das pós. Das poses. Das poses. É isso. Assim como o título lá foi alterado, as profissões, os nomes vão mudando, as carreiras vão mudando, algumas as intersecções caem também. Caem e surgem de outras maneiras. Isso.
Então, provavelmente, o trabalho de um contador hoje é muito diferente de um contador lá na década de 50. A atualização tem que ser constante, né? Então, é muito isso. Você vai construindo camadas de conhecimento, você vai transformando esse conhecimento, vai consolidando algumas coisas e depois você desestrutura tudo de novo e vai. Mas é isso, é pensar na questão de ser mutante. Bem Rita Lee aí, esse. Muito. E essa palavra, né, tá meio batida, mas isso que você falou das profissões é a gente também ressignificar o trabalho. Sim. Porque é isso, nem sempre a gente vai... Antigamente as pessoas viviam, sei lá, 50, 60 anos, então elas trabalhavam por um período menor. Hoje as pessoas vão trabalhar muito mais tempo. E será que as pessoas vão querer trabalhar na mesma coisa durante 50 anos? Às vezes não. Exatamente. E até... Como geminianas, a gente sabe muito bem com isso. Até aqui no final do texto de abertura do guia, eu comento que a possibilidade de escolher é tão importante quanto a oportunidade e a coragem de mudar. Sim. Então, se você escolheu, cara, muito significativo você ter tido essa oportunidade de ter escolhido, essa possibilidade de ter escolhido. Mas se você precisar mudar, tá tudo bem. Tudo bem. Vai precisar de coragem, porque às vezes a gente... vão haver consequências, né? Você vai precisar lidar. Mas as duas coisas são super importantes. Escolher, mudar e essa é a vida. Escolher e mudar. Olha, o que é a vida? Estudar. Escolher e mudar, a bujanra. Então, acho que é isso. O guia, então, a distribuição física, a gente já destinou a algumas escolas. Temos alguns exemplares. Se alguém quiser, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram do Geração Curto-Circuito. E a gente vai ter uma versão em PDF para todo mundo poder baixar no geraçãocurtocircuito.com.br. E temos a versão acessível que a gente vai colocar nas redes sociais. Aí provavelmente vai ser no Instagram e no TikTok, talvez no YouTube. Vai depender muito do formato, né? Se a gente fizer na vertical, vai ser mais Instagram e TikTok. Sim. No YouTube, eu ainda preciso dar uma olhadinha se vale a pena colocar no vertical. Mas fiquem ligados que vai estar disponível aí para todo mundo poder ter acesso a esse conteúdo, seja impresso ou físico. E aí, quem quiser imprimir também mais exemplares, a gente colocou em Creative Commons. Então, se as pessoas quiserem divulgar, utilizar isso sem fins comerciais, está à disposição, porque afinal a gente fez isso com dinheiro público, então a gente acha muito importante, né? Benefício público. Exato, sempre valorizar esses programas culturais, esses programas sociais, principalmente esse da Secretaria de Cultura, Indústria e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio da LPG 17/2023, do Ministério da Cultura também. Então, é importante a gente sempre frisar isso, né? Pode ficar esse texto chato, mas algumas pessoas acabam criticando, às vezes, programas sociais, mas olha aqui, que legal, quantos milhares de jovens vão ter acesso a profissões que talvez eles não soubessem, e isso pode mudar a vida, né? E é até um desafio, né? Você criticar sem base. Não, pelo menos vai lá entender, estudar aquilo, pesquisar, validar ali as coisas. Um double check é sempre bom, gente. Muito importante para a gente evitar as fake news. Aliás, tem uma amiga que ela começou a fazer mestrado em fake news. Vou trazê-la aqui para conversar com a gente. Eu tenho uma da pós que... Também? O TCC dela foi sobre fake news. Olha, importante. Sim. Falaram sobre isso. Muito obrigada, Pri. Eu que agradeço. Deixa aí suas redes sociais. Me achem lá no Pri Miguel no Instagram ou Priscila Miguel no LinkedIn. Precisando de ajuda, de contatos, estou sempre disponível. Eu acho que é muito isso, assim, independente de qual caminho a gente decidir seguir, ter pessoas que vão estar ali do lado, igual a Thaís. Para mim é uma pessoa assim, a gente troca muito sobre carreira, sobre vida, sobre o que fazer. E eu acho que o guia vai ter um pouquinho
disso, dessa energia que a gente exala por aí, que é da colaboração, de se sentir acolhido nas suas dúvidas, nas suas questões. Até isso sobre colaboração, né? O nosso trabalho foi totalmente colaborativo. E hoje, no cenário que a gente está, de trabalho remoto, ou mesmo de trabalho ali em equipe, você conseguir trabalhar dentro de uma hierarquia, mas também conseguindo ter uma abertura para ouvir o outro. Muito. E aí de como isso pode melhorar os seus processos e de como isso pode contribuir para o objetivo final do projeto que você está envolvido. Também espero que as pessoas consigam receber esse propósito aí que a gente teve. E a gente também está nas redes sociais, Geração Curto Circuito, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. É isso. Ainda no LinkedIn não estamos, quem sabe? Não sei. E eu tô como Thaís Polimeri no Instagram, TikTok e Spotify, não. Mas tô no LinkedIn. Ainda Spotify sim, cantar. Por meio da... mas não é Thaís Polimeri. Não. E LinkedIn eu tô. Então, tá aí. Tô à disposição para quem quiser conversar sobre isso. Quem quiser investir também no GPS. E também, se alguém tiver interesse em receber ele fisicamente, dá um toque aí que a gente dá um jeito. E se você está assistindo, compartilhe e faça chegar a mais pessoas, porque chegando a mais pessoas, as possibilidades de novas edições e de outras pessoas tendo acesso a esse mesmo, e mais pessoas, né, reduzindo ali as confusões e dúvidas no momento de escolha de uma carreira, de uma profissão. Obrigada, Berê. Obrigada a todos aí do estúdio. Valeu.